Olá, esta é uma edição especial do Estúdio Universp sobre o Dia da Consciência Negra. Na próxima hora nós vamos conversar aqui sobre Zumbi, sobre o Quilombo dos Palmares, sobre quilombos e sobre a luta dos negros por liberdade e por sua completa integração social. Estão aqui conosco a professora Vera Lúcia Ferlini, que é do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, o professor Pedro Paulo Funari, que é do Departamento de História lá e do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, e a jornalista Tatiana Bertoni, aqui ao meu lado, que vai me ajudar nessa conversa sobre o Dia da Consciência Negra. Bom, professora, eu queria começar nossa conversa perguntando como é que o escravo negro foi introduzido na sociedade brasileira. Quando é que isso tudo começou? Começou por uma questão econômica, certo? Sim, por uma questão econômica, no momento em que a produção do açúcar é escolhida, digamos, na criação das capitanias hereditárias, como uma forma de estabelecimento aqui, num primeiro momento, até para subsidiar a própria defesa da costa, que era o que interessava aos portugueses. Mas, num primeiro momento, há uma grande utilização da mão de obra indígena. Aliás, os indígenas são usados o tempo todo, em toda a escravidão, também há escravização de indígenas, mas o uso do escravo negro, que já era conhecido pelos portugueses, em Portugal já se utilizava, Lisboa, nessa época, tinha uma quantidade imensa de escravos africanos já, então ela é introduzida, mas muito gradativamente. Por exemplo, o Duarte Coelho, que é o famoso governador, capitão-mor de Pernambuco, faz pedidos constantes ao rei Dom João III que lhe permitam, então, trazer mais escravos da África. Muito provavelmente porque os índios conseguiam se articular com mais facilidade pelo conhecimento da região, pela própria solidariedade interna, pela sua cultura e resistir aos trabalhos muito mais do que os escravos africanos, que estariam completamente, digamos, isolados, desarticulados. Fora etc. do seu lugar. Fora do seu lugar, etc. Então, você tem isso. Num caso muito específico, que é em São Paulo, na mesma época, no engenho que foi do Martim Afonso de Souza, que existe até hoje, que é o São Jorge dos Erasmos, num trabalho arqueológico que foi feito, de 30 ossadas encontradas ali, nessa área que foi investigada, apenas uma era de uma escrava de origem africana. Os outros eram índios, trabalhadores indígenas. Tá, então, quer dizer, havia meio que substituiu, mas não substituiu totalmente a mão de obra indígena. O tempo todo não substitui totalmente. O indígena vai ser utilizado e as guerras indígenas são muito frequentes, né? Aqui em São Paulo, aqui na capitania de São Vicente, na de Santo Amaro, é famosa aí a Confederação dos Tamoios, o que mostra o quanto os próprios indígenas da região se rebelavam. Que ano começou? Que ano que vieram os primeiros negros para cá? Olha, devem ter vindo nesse período, por volta da constituição das capitanias, a partir de 1530. Mas ainda, digamos, de uma forma um pouco contingenciada, pelo que a gente vê das cartas do Duarte Coelho ao rei Dom João III. Era difícil trazer? Era difícil, era caro, talvez o tráfico não tivesse tão articulado, talvez seria necessário se pensar em que se usavam esses africanos que já eram aprisionados na África e que nós temos conhecimento da sua permanência, da sua existência em Portugal, né? Há uma vasta literatura sobre isso. Mas eu acho que o tráfico vai começar a se articular nesse momento de forma mais sistemática e com a vinda, quer dizer, como um negócio mesmo. E isso vai correr paralelo ao momento em que o açúcar deixa de ser um meio para a permanência, para a fixação de colonos que pudessem defender a terra e passa a ser um fim econômico mesmo. E isso vai ocorrer por volta de 1570. Aí, então, o tráfico começa a deslanchar. Então, já para o final do século XVI,
a documentação que você tem de engenhos, principalmente engenhos jesuíticos, você começa a ver o crescimento da mão de obra africana, digamos, e a diminuição das tarefas dos indígenas dentro do engenho. Agora, havia escravo, havia trabalho e havia fuga, luta pela liberdade, né? A gente pode dizer que havia quilombos desde o início da escravização do negro no Brasil, professor? Olha, seguramente sempre que você tem um sistema de escravização, você tem fuga. Tá. Isso é quase que algo que está na própria definição da escravidão, é você ter fuga, qualquer período da história. Agora, o que nós temos atestado, com certeza, é justamente o Quilombo dos Palmares, que começa, o documento mais antigo que se tem, refere-se a ele em 1605, o que está bem de acordo com o que disse a professora, porque foram algumas décadas, 1570 até o início do século XVII, é quando nós temos aí sim a constituição dessas fazendas no litoral com uma produção já bem comercial, bem econômica. De tal maneira que não é de se espantar que justamente a primeira referência seja no início do século XVII, com a referência ao É a primeira Mocambo. referência que a gente tem, Palmares? Especificamente de início, essa referência de 1605 nem utilizava ainda a palavra quilombo. Utilizava-se a palavra mocambo, que é outra palavra africana, que significa esconderijo. E depois, algumas décadas depois, já depois do domínio holandês, é que vai aparecer nos documentos a palavra africana quilombo. Então, inclusive, os historiadores que estudaram esse período, do início do século XVII, muitas vezes associam o quilombo, a própria introdução do termo aqui no Brasil, a sociedades em Angola, no início do século XVII, sociedades de guerreiros que raptavam inclusive crianças de outras aldeias, tribos, formando uma sociedade de guerreiros que tinha como um rito de passagem a circuncisão desses adolescentes e, portanto, a palavra quilombo significa cortado, separado, poderia se referir tanto à circuncisão quanto ao grupo humano de guerreiros separados. E essa sociedade, então, de guerreiros, num contexto africano, atual Angola, Congo, República Democrática do Congo, uma região banto, no meridional da África Ocidental, supõe-se, ou parte-se da ideia de que a desagregação causada pelo próprio tráfico negreiro incipiente do século XVI e início do XVII acabou criando condições de uma sociedade local... Porque é independente, né? Não era ligada a nenhuma aldeia, nenhum Exato. grupo. Isso é que é original do quilombo, que era um grupo humano, um grupo de guerreiros, digamos assim, ligado a um pouco a essa desagregação causada pelo próprio tráfico de escravos. Então, muitas vezes se associa o nosso caso aqui de uma comunidade tão bem estruturada que conseguiu estabelecer-se a mais ou menos 60 quilômetros da costa, na região já da mata, um esconderijo para que foi agregando diversas aldeias e uma população crescente. Isso muitas vezes se associa a isso ao fato de terem vindo talvez pessoas, guerreiros desta mesma comunidade africana. E por Vieram isso como escravos, fugiram e foram se organizando nesses... inspirados, então, um pouco naquele modelo africano, que estaria bem de acordo com o fato de que aqui nós tínhamos basicamente maioria masculina nas próprias fazendas, né? Geralmente eram homens. Também o fato de que você, com esse sistema de rapto, de tirar pessoas de diversos lugares, explicaria também o fato de você ter, tanto que as fontes mencionam, de captar pessoas das fazendas, e também, inclusive, isso explicaria a facilidade que nós encontramos, tanto na documentação escrita quanto na documentação arqueológica, de presença indígena, que a professora mencionou. Que é a primeira resistência. Porque bom, primeiro que, como a professora Vera mencionou, nas fazendas, a própria documentação histórica se refere à presença significativa de índios até meados do século XVII, um número substancial. Então, uma sociedade de guerreiros que pudesse cooptar pessoas de diferentes origens étnicas
né, como já na África, isso explicaria também, de maneira bastante razoável, a constituição de um centro tão bem sucedido. É lógico que também devemos levar em conta que estamos falando a 60 quilômetros, na época, era muito longe. E no meio de uma serra, no alto de uma serra. No alto de uma serra, numa zona da mata. Quer dizer, a localização, professor, antes, a gente pode dizer que Quilombo dos Palmares ficava na capitania de Pernambuco, não é isso? Isso. E hoje Alagoas, território de Alagoas e Pernambuco, porque tem uma parte que está... porque é uma área bastante grande. A capital, que seria a Serra da Barriga, ou Macaco, como era conhecida nas fontes, fica no atual estado de Alagoas. Tá. E como é que cresceu tanto, professora? A gente está, sei lá, 1.600 e aí, de repente, esse quilombo fica um negócio enorme. Quer dizer, como é que a gente pode explicar o crescimento do quilombo, desses vários mocambos, dessa fuga em massa de escravos ali daquela região, que era a mais rica ali do açúcar na época? Acho que primeiro tem que levar em conta que o número de africanos, com a intensificação do comércio açucareiro, a supremacia portuguesa no comércio açucareiro, traz muitos africanos para cá. O tráfico é um negócio extremamente rentável, talvez o mais rentável de toda essa articulação açucareira tenha sido o próprio tráfico, assim os holandeses, inclusive, mais que o açúcar, vinham, o próprio tráfico. Mais que o açúcar, eles diziam isso. Acho que isso explica, de um lado, essa busca pela Companhia das Índias Ocidentais, pela ocupação da região, na Bahia primeiro, depois Pernambuco, e com isto, e agregando os fatores que o professor Pedro Paulo já apontou, a própria dinâmica, digamos, cultural, que pode ter levado à constituição de um quilombo, já a partir de 1605, ligado tanto à resistência indígena, que era muito grande, como essa cultura africana, essa cultura banto, e a chegada dos holandeses, a guerra a partir de 1624, no caso da Bahia, e a partir de 1630, no caso de Pernambuco. No caso da Bahia para o norte, quer dizer, ocupando as atuais regiões de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, é uma área de guerra e os engenhos foram praticamente devastados. Um relato de 1639 de um auxiliar de Nassau, Adrian van der Dusen, nos dá toda a relação dos engenhos do que seria Pernambuco e Paraíba, e a maior parte deles não está moendo, está destruído. Esse mesmo relato chama a atenção que, para articular, tem que rearticular o tráfico negreiro e que o trato do açúcar, a produção de açúcar, não era coisa para os holandeses, que os portugueses tinham mais jeito para isso, etc. Trabalhos mais relativamente recentes. Isso está num relatório? Está no relatório do Van der Dusen. E trabalhos recentes, como o do professor Pedro Pontone, não é tão recente, já de 20 anos atrás, mostra que o grande interesse da Companhia das Índias Ocidentais, no caso de Pernambuco, era no comércio de escravos. Eles tomaram simultaneamente aqui o litoral nordestino, mas tomaram importantes praças portuguesas na África, né? Angola e outras praças foram tomadas. Então, eles dominavam o tráfico. Interessante. Quer dizer que cresceu por conta de uma desarticulação da produção de açúcar, os escravos ficaram livres, mais soltos e fugiram, obviamente. E que tamanho? O senhor falou que era grande a área, né, professor? Ali, só para informar quem não sabe, o senhor fez um trabalho arqueológico ali na Serra da Barriga para identificar, tentar mapear ali o que era o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares envolvia, como o senhor falou, vários mocambos, né? Várias aldeias, pequenas aldeias. Que tamanho tinha isso? Então, a área em si é bastante grande, porque nós temos, embora a localização de alguns dos mocambos não seja totalmente esclarecida, é uma área grande que vai do atual estado do Pernambuco
e Alagoas, quer dizer, uma área bastante ampla nessa região, como eu disse, da Serra, que fica bem longe da costa, 60 quilômetros. Uma área bem protegida pela vegetação na época, que era uma vegetação bastante densa, né? E a única meio de penetração era por meio dos rios, naquela ocasião. Por isso, inclusive, que os mocambos que lá existem, como é o caso da Serra da Barriga, está localizado estrategicamente em relação ao rio Mundaú, que no caso era um dos rios de acesso a essa região. Os ataques vinham sempre pelo rio. Então, o mocambo sempre se localizava, foi o que constatamos na pesquisa de campo, no lado oposto ao rio, de tal maneira que eles não fossem vistos. Os mocambos ficavam do lado, digamos, as palhoças, as casas ficavam do lado oposto. Então, e viam quem se aproximava. Exatamente, viam quem se aproximava. Ao mesmo tempo, o nome desta localidade principal, que é Cerca Real, cerca ou uma área com uma defesa, e as fontes mencionam a existência de algum tipo de paliçada. Para além da paliçada artificial feita pelos quilombolas, havia também paredões que estão lá até hoje, que se vê lá, de tal maneira que o acesso era muito complicado para o atacante, que teria que subir. É uma espécie de defesa natural também. E, além de tudo, uma coisa que nós observamos lá na Serra da Barriga é que há uma lagoa também em cima da serra, o que também é muito importante estrategicamente, porque permite que as pessoas, em eventual ataque, consigam ter água no próprio local. E comida, podia... E comida também, não, comida também, porque se plantava ali, né? Se podia plantar ali. Então, eu diria que é uma região que é bastante grande. Se nós formos pensar que, digamos, tivesse 20 mil a 30 mil pessoas no total desses mocambos, para a época é uma população bastante grande, considerando-se que nós não tínhamos grandes cidades e tínhamos, na verdade, fazendas na costa. Quantas cidades tinha ali? Quantas pessoas moravam ali no Recife, por exemplo? Dá para comparar isso na época de 1600? Vocês têm ideia? Seguramente Recife era muito menor, né? Era pequena também. Mesmo Salvador. Mesmo Salvador, que era a capital. E como a professora ressaltou, acho que é importante dizer que esse conflito entre o conflito gerado pela União Ibérica, quer dizer, pelo fato de Portugal, em 1580, ter sido absorvido pela Espanha, é que gerou depois o conflito entre Holanda e Portugal aqui, que permitiu o crescimento, digamos, tão grande do quilombo nas décadas centrais do século, que são as décadas justamente em que os holandeses estão lá, os portugueses estão combatendo os holandeses. Depois da expulsão dos holandeses é que começa o ataque, digamos assim, mais sistemático ao quilombo. Os portugueses estão querendo recuperar o seu mundial. Porque era uma ameaça grande, uma ameaça grande, as fazendas estão aí produzindo, e, no entanto, as décadas em que esse quilombo pôde crescer, naturalmente ele ganhou força e ganhou principalmente, conseguiu atrair pessoas vindas, cada vez mais, pessoas vindas das fazendas. Inclusive, neste caso, há toda uma discussão sobre o próprio Zumbi, se o Zumbi seria esse último grande personagem, o herói, digamos assim, se ele teria sido criado justamente por padres. Há toda uma história em torno disso, que ele teria sido criado por padres e por isso que ele teria, inclusive, lido autores antigos, como Júlio César, aprendido técnicas de guerra. Então, nós vemos essa história, por menos verdadeira que seja, porque nós não podemos saber se ela é inventada, porque normalmente o colonizador ou aquele que enfrenta um inimigo, ele embeleza o inimigo. É lógico que... Porque melhorar sua vitória. Exatamente. E a história até então era contada por quem escravizava, pelo colonizador. Né? Então, nós não temos certeza se essa história tem fundamento, mas independente de ter fundamento, eu acho que ela revela uma outra coisa. Ela revela seguramente esse dreno constante de pessoas que conseguiam fugir e que iam para a serra. Não eram só africanos de nascimento, embora no início, talvez sim, né? Lá no início do século XVII, mas com o passar das décadas não. Né? Os índios que nós constatamos, inclusive achamos cerâmica indígena no local, o que demonstra aquelas alianças que a professora mencionava, alianças entre indígenas e africanos, até porque também, como havia falta de mulheres,
uma coisa que se pode imaginar é que o casamento com índias, que são as que fazem cerâmica, porque quem faz cerâmica são as mulheres. Então, é natural que um africano, um homem que viesse da África, não soubesse fazer cerâmica, porque na África ele não fazia. Vocês acharam basicamente cerâmica ali? O que dá para encontrar 400 anos depois? O senhor pesquisou só a Serra da Barriga, só o macaco? Nós pesquisamos especificamente a Serra da Barriga, encontramos 14 sítios arqueológicos, sendo que um deles apenas é do final do século XVIII, quer dizer, todos os outros são anteriores. E o que nós encontramos basicamente é justamente cerâmica e artefatos líticos, pedras, porque é o que se conserva, principalmente considerando-se que o solo ali é muito ácido, o que significa que mais ou menos esperado que não encontrássemos ossos, que seria uma coisa que ajudaria muito. Nós não encontramos. Então, é uma coisa que também, provavelmente, nós atribuímos isso à acidez do solo, mais do que a... Madeira, então, nem pensar, né? Não, madeira também não. Identificar onde haveria uma paliçada ali, não. Isso também não encontramos, pelo menos até agora. Também há que se imaginar uma outra coisa. Além da paliçada ser algo, no caso de usar madeira, ser algo que rapidamente desaparece, se decompõe, também deve-se levar em conta que, volto a dizer, que os atacantes valorizavam esse tipo de suposta construção dos quilombolas, que eles teriam grandes linhas defensivas, inspiradas na literatura clássica. Porque eles não conseguiam chegar lá, né? Exatamente. Inclusive, esse tipo de armadilha, que é aquela clássica tirada dos autores antigos, que são arietes colocados de madeira para que a pessoa caia. Isso, então, é muito provavelmente imaginativo, fantasia, a partir da ideia de que isso valorizaria muito tanto os revoltosos quanto os atacantes que enfrentaram essa dificuldade. Porque só a estrutura física do local, como eu já disse, ela é suficientemente boa para defender. É difícil você conseguir subir aquilo lá, e muito menos armado num ataque. Eles praticamente tinham lá uma muralha. Isso, exatamente. Estavam defendidos ali. Exatamente. Né? Professora, agora fazer uma pergunta em relação ainda à questão econômica daquele momento. Com a saída dos holandeses, mais ou menos pelos anos de 1650, mais ou menos isso, né? Aos holandeses, os quilombos já incomodavam. Então, houve uma reação dos portugueses também, naquele momento, de começar a contra-atacar esses quilombos, justamente por faltar mão de obra e por ser, vamos dizer assim, uma pedra no sapato deles. Ou eles foram buscar mais escravos lá na África? Como é que não, foi eles vão buscar, teoricamente deveriam buscar escravos mais escravos na África. Mas, nesse momento, o preço dos escravos, a própria guerra faz com que o preço dos escravos seja muito alto. Então, os motivos, quer dizer, na documentação, a documentação que é oficial, você não tem a documentação dos senhores. Nos senhores, há queixas, principalmente a partir de 1660, para perdão de dívidas, porque está tudo muito caro, o preço do açúcar cai vertiginosamente e o preço dos escravos sobe muito. Nesse momento, você tem mais um fator, que é a constituição de plantações canavieiras e engenhos de açúcar no Caribe. Quer dizer, pelos holandeses, pelos franceses, pelos ingleses. O que vai drenar, digamos, escravos também para essa região. E o preço do açúcar cai muito. Por conta dessa plantação lá no Caribe? Por conta da plantação, não é tanto a plantação, mas seria justamente o sistema de comércio dos portugueses, que era um sistema de comércio baseado em manter o preço do açúcar pela sua escassez. Com isso, eles mantinham o preço alto e eles vão continuar no Brasil fazendo isso. O açúcar não consegue subir de preço. Muitos dos, então, plantadores de cana passam a erguer engenhoca e usar seus escravos para isso. Há reclamações de todo tipo. E no caso dos holandeses, dos franceses, dos ingleses, a estratégia deles de preços é justamente
manter o preço baixo para conquistar novos mercados, à medida que os mercados até então estavam nas mãos dos portugueses. Porque é preciso pensar uma coisa. A guerra, o fato da União Ibérica é um fator, mas ele é um fator político. E a Companhia das Índias Ocidentais e a das Índias Orientais é uma companhia de comerciantes. Quer dizer, não foram, na verdade, os holandeses que invadiram o Brasil, mas foi a Companhia das Índias Ocidentais. E é a Companhia das Índias Ocidentais que vai plantar no Caribe. Então, o lado político tem um fator importante, mas há o fator econômico, que é a lucratividade desses comerciantes, agora constituídos em companhia, nessa triangulação aí com o tráfico, com o açúcar, com os produtos europeus. E a senhora diria que aumentou a população negra no Brasil nesse período? Eu acredito que sim, porque, veja bem, o resgate dos quilombolas ou dos escravos fugidos, nesse momento há uma guerra também muito grande para a obtenção de indígenas, né? Você veja que mesmo quem vai lutar contra o quilombo é um bandeirante, alguém com um conhecimento muito grande das estratégias de luta contra os indígenas, porque era um criador de índios, que é o Domingos Jorge Velho. Isso mostra que a questão não era, para mim, não seria tanto a questão econômica, mas é a questão política. Quer dizer, continuar tendo o quilombo ali, você tem uma cultura, uma solidariedade, uma rede de solidariedade que poderia levar os novos escravos, eventualmente as novas levas, a entrarem nessa rede. Eu acho que a questão fundamental é desarticular a rede de solidariedade que em mais de 50 anos o Quilombo dos Palmares havia constituído. Quer dizer, há canais ali de fuga, gente que informa, gente que leva para isso. Eu acho que essa desarticulação política mesmo do que era essa rede que Palmares conseguiu constituir. Interessante, quer dizer, e Palmares foi só o primeiro, né? Quer dizer, a gente tem que falar aqui de outros quilombos também, mas enfim, vamos primeiro falar sobre o final de Palmares. Antes, porém, eu queria fazer um intervalo rapidinho. A gente faz o intervalo rápido e voltamos daqui a pouquinho com essa discussão aqui sobre Palmares, Zumbi, quilombos no Dia da Consciência Negra. Muito bem, estamos de volta aqui com essa edição especial do Estúdio Universp no Dia da Consciência Negra. Nossos convidados são a professora Vera Lúcia Ferlini, que é do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e o professor Pedro Paulo Funari, que é do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Obrigado pela presença de vocês, como eu já falei. Agora eu queria... a gente no primeiro bloco falou aqui... que contamos a história de como é que os escravos foram introduzidos, o crescimento do Quilombo dos Palmares. Eu acho que... Como é que terminou o Quilombo dos Palmares? Eu acho que o senhor estava se encaminhando para contar isso aí, né? Como é que terminou aquilo ali, professor? É um quilombo que tinha 30 mil pessoas, foram contratados mateiros paulistas, né? Caçadores de índios. Como é que foi aquilo? Justamente, eu acho que há que se dizer o seguinte, durante muitos anos havia expedições anuais por forças locais muito débeis e que não conseguiam nenhum tipo de êxito, apesar dos esforços que a professora ressaltou de não permitir que houvesse um salvo-conduto, um lugar que permitisse que houvesse essas redes. Porque lembremos que há notícias, inclusive nos documentos, e nós encontramos evidências materiais também, de contato entre pessoas da costa e os quilombolas. Quer dizer, que seguramente havia uma rede não só entre escravos, mas até de pessoas livres e que não eram os fazendeiros.
Então, quer dizer, havia uma preocupação, como a professora mencionou, de acabar com esse local que era um potencial Estado independente. Então, a tentativa que era feita por essas forças locais era muito fraca, não havia pessoas suficientes para isso, então foram contratados os especialistas, que eram os paulistas do Sul, o que hoje chamamos de bandeirantes, e o Domingos Jorge Velho, que ao final do século, já no finalzinho do século, então, com esse esforço de se contratar profissionais, é que foi possível acabar com essa resistência. E isso foi feito a partir de uma força que era basicamente composta por índios, né? Porque, na verdade, os próprios paulistas eram meio índios, né? E isso também foi importante para que eles conhecessem as condições geográficas para poder conseguir fazer esse ataque bem sucedido. Andar no mato, viver ali no meio, sobreviver. E isso já foi acontecer mais no final do século. A partir de 1690 é que os ataques se intensificam e o quilombo é destruído em 1694. E Zumbi é quem estava no poder, teoricamente. Exatamente, porque nesses momentos finais nós temos um Gangazumba, que é esses nomes, Gangazumba, Zumbi, são títulos que têm significado em banto, né? No caso, Zumbi é espírito, né? E Gangazumba, Ganga é também um sacerdote em língua banto, né? Então, esse Gangazumba, ele chega a fazer alguns tipos de acordos com os colonizadores e, pelo que nos dizem as fontes, foi justamente por esse tipo de acordo que ele tinha feito que ele foi, que o seu sobrinho, que seria o Zumbi, tomou à frente uma espécie de golpe contra o tio e fez uma política aí de confrontação. Normalmente se pode associar a isso ao fato de que justamente eles estavam sendo cercados agora por esse contingente mais poderoso. E a destruição significou escravizar os sobreviventes, muitos morreram, outros foram escravizados, significou também dar terras a essas pessoas, esses bandeirantes que ali estavam como retribuição, mas principalmente o que eles queriam eram os próprios escravos, né? E, segundo os documentos que temos, o Zumbi teria conseguido, junto com alguns outros, escapar, e ele então foi morto no dia 20 de novembro de 1695, então, portanto, um ano depois, praticamente, que ele foi morto, e daí que, aqui já recentemente, no nosso século XX, é que se transformou nisso numa data heróica, pelo fato de estar mencionado em documentos essa morte. A morte dele foi esquartejado, tem toda uma história da caça dele, isso está registrado, tem documento registrado. Isso tem, é verdade, embora também haja bastante divergência sobre a interpretação de quanto isso foi realista, essa descrição dessa morte e detalhes mais ou menos escabrosos, que ao mesmo tempo eram comuns na época, então não deve nos espantar muito, mas, por outro lado, também a interpretação de se isso foi feito assim e quais os seus significados gerou controvérsias, inclusive uma controvérsia que sempre acho que convém mencionar, a do historiador e antropólogo Luiz Motti, que é um ativista do movimento gay e que, analisando esse documento, propôs, inclusive, que o próprio Zumbi fosse um gay e que gerou uma controvérsia muito grande na comunidade afrodescendente. Existe registro de que Zumbi seria mesmo alguém muito autoritário, professor? Tem outras questões a respeito de Zumbi que colocam, não digo em dúvida, mas enfim, tentam empanar aí o brilho do nosso herói, tá certo? Que foi transformado em herói. Exatamente. Né? Acho que dados muito concretos e objetivos sobre a vida de Zumbi não temos. Acho que isso é claro, porque os documentos são documentos feitos pelo conquistador, descrevendo um personagem, como eu já disse, por exemplo, essa história que eu mencionei, de que ele teria sido criado por padres, lia latim e lia os autores clássicos, quer dizer, em que medida nós podemos saber se isso tem fundamento? Agora, com certeza, o que parece claro é que essa estrutura, o fato de ser chamado espírito, um nome africano, e estar liderando uma comunidade como uma espécie de rei, que é assim como ele é descrito,
e que nas sociedades africanas nós temos também reis, então dá uma clara ideia de uma estrutura hierárquica com real, digamos assim. E o fato de se chamar república, acho que seria bom esclarecer, é um termo da época, não é um termo moderno, é um termo da época, república, mas na época, no século XVII, república não significava o que veio significar no século XVIII em diante. Quer dizer, algo oposto à monarquia. República era um Estado, que nós chamaríamos modernamente de Estado. Né? Quer dizer, algo independente, algo que tinha um autogoverno. Era esse o termo. Então, eu acho que com relação a transformar em um herói, é lógico que isso depende das circunstâncias da nossa época. Aí nós já estamos entrando numa leitura da interpretação do texto histórico. Porque ele começou a ser lido já no século XIX, de maneira contrária. Os primeiros historiadores que falaram foram hostis, é lógico, porque eram ligados à corte, mas já aí no século XX, com os movimentos democráticos, direitos das mulheres, o movimento negros, né, que ocorreram aqui no Brasil desde a escravidão, mas principalmente no século XX, houve uma leitura do Zumbi como o primeiro herói, digamos assim, o primeiro herói do povo. O símbolo da resistência à escravidão. E o Quilombo como um reduto democrático, em oposição, etc. O que não é, porque ele replica minimamente as condições de poder das comunidades africanas. Então, o fato dele ser rei, quer dizer, não era autoritário, ele era uma autoridade. Ele tinha que exercer esse poder dentro do que era a própria cultura africana, que não é democrática. As comunidades, as aldeias, a comunidade. É que justamente a professora tem razão, porque, por exemplo, a escravidão, ninguém até o século XVIII questionava a escravidão. Então não se pode cobrar lá de Palmares, 1690, o olhar que a gente tem hoje, que eles fossem contra a escravidão, sendo que na própria África havia escravidão. Agora, o fato é que no século XX, ao contrário, se olhou Palmares e o Zumbi como o protótipo da democracia. Alguns autores marxistas falaram em República Popular, que era o nome das antigas repúblicas soviéticas, né, repúblicas aliadas à União Soviética. O próprio Zumbi foi aproximado a Stalin como assim, para justificar, digamos, ao mesmo tempo o caráter de ser rei e ao mesmo tempo num Estado popular, autoritário. Então, eu acho que a imagem do Zumbi, ela foi forjada, essa imagem que nós temos, ela é resultado do século XX, dos diversos autores, e eu diria que aí teríamos alguns autores que forjaram uma imagem do Zumbi como ligados ao Partido Comunista, né, que foi muito forte aqui no Brasil e que portanto, é o grande herói, quer dizer, porque mais até do que Tiradentes, na medida em que Tiradentes é um herói criado pela República, que estava associado à elite, de alguma maneira, né, de qualquer maneira, né, não é um analfabeto e tal. Então, nós temos no Zumbi, aí sim, o personagem que seria aquele... E até por não termos dados, é fácil transformar num herói, porque não temos muitos dados. Um herói, um bandido, mas tudo acho que no limite mostra a força da resistência contra a escravidão, a possibilidade mesmo de reação, quer dizer, não da passividade do escravo frente à escravidão. Então, acho que esse lado, digamos, aquela matriz freiriana de Casagrande Senzala, que ela tem seu lado para a sociedade açucareira nordestina do século XIX, mas a existência do conflito, a existência principalmente do conflito. Então, houve esse momento, acho que essa apologia a Palmares mostrou bem a dimensão do conflito, e outros estudos depois foram mostrar, não na questão do quilombo, mas até de quilombos posteriores, o papel também da negociação. E não existe negociação se não houver conflito, não é? Tá certo. Mas mostrando um pouco isso. E mas que em Palmares é muito difícil se pensar, ou pelo menos não temos testemunhos de negociação. Nós temos fundamentalmente o conflito. Não é? Agora, essa história de Palmares, ela já
conhecida desde então, ela também incentivou a criação de outros grupamentos do mesmo tipo. Você falou que não é o único. Pelo Brasil inteiro tinha exemplos de outros então, na quilombos. verdade, assim, uma coisa que eu acho que é importante dizer é que no Brasil nós temos uma presença de quilombos muito marcada. Isso a gente pode observar até pela toponímia, ou seja, o nome dos lugares e de rios, nomes de, inclusive de montanhas e tudo. Quer dizer, a prevalência do topônimo quilombo no Brasil é tão grande que já demonstra a ubiquidade, quer dizer, como em todo lugar que havia escravidão, do norte a sul você tinha pessoas fugindo. Segunda coisa que também acho importante, desde o período da mineração no 18 em Minas Gerais, nós temos quilombos quase que urbanos, porque eles fugiam e ficavam numa relação meio contraditória, como diz a professora, de negociação. Aí porque num interstício... Não era afastado, como no caso de Não era afastado. E depois, é lógico, no século XIX, nós vamos ter, mesmo com as plantações de café e tudo isso, nós vamos ter, primeiro, que um movimento internacional, que já é do final do 18, pela abolição. Então, você já tem toda uma condição de crescimento dos quilombos, porque vocês têm gente defendendo essas pessoas e defendendo, inclusive, a ideia do fim desse sistema. Criando condições para sobrevivência desses redutos. Quer dizer, tanto para mobilidade em direção a eventuais redutos, como escolha de lugares em que fosse possível a sobrevivência dos redutos. Quer dizer que havia um comércio aí entre os mocambos e as comunidades, as cidades, tinha essa relação? No século XIX, creio que mais. Eu, particularmente, conheço, por estudar e por trabalhar com essa área, o caso de Santos, né, do Quilombo do Jabaquara, que o que se mostra justamente como a própria estrada de ferro permitiu a mobilidade deles para lá e como que se cria um sistema até de sobrevivência deles ali, muitas vezes ligado ao comércio com a região, a utilização da mão de obra no próprio porto, no momento das greves dos estivadores, né? Iam buscar trabalhador há um no trabalho quilombo muito interessante de uma historiadora que é especialista em século XIX escravidão, professora também titular do departamento, que é a professora Maria Helena Toledo Machado, sobre isso, mostrando, um trabalho tem um nome interessante, de quilombolas a fura-greves, e mostra essa possibilidade numa região urbana da sobrevivência. Um pouco que já acontecia em Minas Gerais, né, em determinados momentos. Já era da própria dinâmica desses redutos de fugitivos. Professor, agora em relação ao trabalho que o senhor fez lá em Palmares, esse trabalho arqueológico, as informações que o senhor obteve lá, a gente pode dizer que podem ser as primeiras informações diretamente ligadas ao que aconteceu, que não foram contadas por aqueles que escravizaram? Porque naquele momento, principalmente no século XVII, acho que os registros são muito pequenos, não é? Com o decorrer do avanço, os registros se aumentam, principalmente para o trabalho histórico. Foi importante esse trabalho do senhor pelo fato de ser pioneiro ou não? Bom, na verdade, o nosso trabalho foi realizado no início dos anos 90 e anterior ao nosso trabalho, existe um trabalho muito importante também do Carlos Magno Guimarães, da Universidade Federal de Minas Gerais, com os quilombos lá de Minas. Certo. Eu acho que em ambos os casos, você mencionou muito bem que são pesquisas diretas, quer dizer, então nós temos uma fonte que é proveniente das próprias pessoas, no caso aí os quilombolas. O segundo aspecto que queria ressaltar é que isso só foi possível porque estávamos saindo de uma ditadura para uma democracia, anos 80, 90, quer dizer, então nós temos todo um movimento de valorização do conflito, como a professora muito bem ressaltou, porque a questão da ideia do conflito significa que nós temos não só aquela visão da sociedade pacífica, sociedade no qual todos se dão bem, estão bem de alguma maneira, mas no qual existem conflitos e contradições e, no caso da escravidão, ela é a mais evidente e cujas consequências são as mais duradouras. Então, aí até hoje. Exatamente. Então, eu acho que você perguntou, não são muitos, é verdade, as evidências diretas. Um outro exemplo que eu sempre menciono
que ninguém chama de quilombo, mas que tem muito a ver, é Canudos também. Canudos é um outro tipo de revolta com população local, muitas vezes de origem africana, embora não só, e que também, graças a esse movimento democrático, na década de 90, também no meados dos 90, foi feita uma pesquisa, porque eles inundaram a área e, portanto, a área não é normalmente pesquisável, mas numa seca foi feita a pesquisa arqueológica também lá. Então, eu quero dizer assim que há um crescente interesse em você ter acesso direto à evidência por meio também da arqueologia. Nos outros países, como é que funciona isso, professor? No caso dos Estados Unidos, quando a gente pensa que a questão da escravidão nos Estados Unidos também foi muito grande, quais as informações que se tem lá e se essas informações são diferentes das que nós temos aqui? Até pelo fato da gente pensar que o escravo negro ele tinha mais informação, ele conseguia escrever, ele lia, lá, ele o poderia... Norte-americano, desculpa. Que ele poderia registrar o seu olhar daquela situação diferentemente do brasileiro. Primeiro assim, aqui no Brasil também houve escravos que escreviam, mas aí nos Estados Unidos talvez em maior número, por fatores diferentes. Mas no que se refere à arqueologia, quer dizer, evidência direta, os Estados Unidos desenvolveram pioneiros estudos sobre as fazendas escravistas e sobre as cabanas onde viviam, porque lá eles viviam em cabanas familiares, né? Cabana do Pai Tomás, não era senzala como aqui. Senzala, né? Sem alas, era uma coisa comum, né? Todos vivendo num espaço comum. Aberto. Então, nos Estados Unidos, essas pesquisas foram pioneiras. Na década de 70, final de 70, 80, estudo das fazendas escravistas. Mas o estudo dos escravos fugitivos, que são os quilombos, isso nos Estados Unidos é muito incipiente. E isso por dois motivos. Eu acho que o primeiro motivo é o fato de que eles têm menos evidências bem conservadas. Muitas vezes, um dos poucos lugares que os escravos podiam ir era para áreas alagadas. Então, dificulta Como ali na Serra da Barriga é ácido o terreno e você perde as dificuldades, né? Lá na área alagada era uma coisa, porque tudo derrete tudo ali. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi interessante que a pesquisa que nós fizemos aqui foi também inspirada, inclusive com a participação norte-americana, de estudiosos justamente de fazendas escravistas. Já tinha essa experiência anterior. Isso. Eu acho que há uma visão, não só brasileira, como até internacional, de recuperação dos excluídos da história, né? Que são, acho que isso é... Professora, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai atrás dessa informação? Porque a história é contada por um lado dela, né? Como é que você busca o lado do negro, o lado daquele que foi o oprimido, aquele que foi escravizado? Como é que o historiador faz isso? O historiador, ao trabalhar, ele trabalha com várias evidências, né? Aquilo que nós chamamos de documentos. Que muitas vezes, como diz um célebre historiador francês, Jacques Legoff, são monumentalizados, são cristalizados como dados fechados. O historiador parte dessa crítica, que qualquer evidência ela é passível de vários olhares. É como aqui, temos várias câmaras, cada uma pegando com uma tomada, etc. Então, são olhares diferentes. A documentação também ela pode ser lida no contrapelo e no cruzamento de dados. Então, o historiador ele trabalha com dados econômicos, ele tem que trabalhar com dados econômicos, sociais, culturais, arqueológicos, sem dúvida nenhuma, não pode ignorar nada disso. E trabalhar um pouco no contrapelo dessa documentação, quer dizer, tentando ver muitas vezes as contradições do próprio documento. Há documentações para esse caso, por exemplo, de mostrar um pouco o conflito e também a negociação, e isso, como o professor Pedro Paulo lembrou, na década de 80 se busca muito esse lado através de documentações, que são documentações oficiais, por exemplo, judiciais, querelas judiciais em que o escravo vai ao juiz reclamar de alguma coisa, pedir alguma coisa, em que você vê tantos relatos de violência, como você vê aquilo que nós chamaríamos quase de termos de ajustamento de conduta, que é a conciliação entre as partes.
Então, essa documentação permite, na medida que se rastreia com muita sistematização, buscar esse olhar também do escravo na própria documentação. Acho que as reclamações que ele fazia. As reclamações que eles faziam, o tipo de reclamações. Há um documento muito interessante que faz parte da documentação de um engenho que foi dos jesuítas, praticamente o único engenho. Nós temos uma documentação sistemática grande do século XVI até o começo do século XIX, que é o engenho que pertenceu ao terceiro governador-geral, na origem, o Mendes Sá, que passou por vários proprietários, depois esteve nas mãos dos jesuítas, e por uma série de demandas nós temos uma documentação muito grande. E para o final, para o começo do século XIX, é um documento muito interessante, em que os escravos se revoltam, ele já não era dos jesuítas, já era um engenho particular, eles se revoltam, se aquilombam, ficam lá fora, mas escrevem uma petição ao senhor, ao dono do engenho, com uma série de reivindicações. Quer dizer, eles se aquilombam quase que fosse uma greve. Então, o que eles queriam para voltar a trabalhar? Eles querem que as festas deles sejam respeitadas, que eles tenham um dia para poder plantar, uma série de direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas. É um documento bastante raro, que talvez agora, com a facilidade de acesso à documentação, quer dizer, desde os anos 60, 50, com os processos, principalmente nos anos 50, com os processos de microfilmagem, o acesso ficou mais fácil. Agora, com a digitalização, e no caso, como uma parte muito grande dessa documentação está em arquivos portugueses, para o período ainda até 1808, então, com a digitalização dos acervos e você poder fazer com mais rapidez o acesso à documentação. Não precisa ir a Portugal para consultar. Não, você tem que ir, mas você tem um acesso mais rápido à documentação. Tá. E você consegue ver mais coisas na documentação. A documentação é muito grande, mesmo dos poucos engenhos, que são basicamente os dos jesuítas. Um arquivo importante, porque os jesuítas têm uma documentação grande, seria o Arquivo Jesuítico de Roma. O professor João Monteiro trabalhou com ela, é importante também. Então, acho que a pesquisa avança nesse sentido. Para o século XIX, aí você tem mais testemunhos. Com o movimento abolicionista, esse tipo de reivindicação da ida dos escravos aos juízes, às cortes, é mais frequente. Talvez a sociedade tivesse mais também organizada, vamos dizer assim, tinha mais polícia. E tem que aceitar mais isso. Os escravos começam realmente a se organizar. Agora, no século XIX, nós temos registros muito grandes de fugas, os jornais nos dão esse registro, mas eu creio que seja muito mais uma questão, principalmente registro. O escravo, fosse ele indígena, fosse ele africano, no caso do africano, muito marcante, ele sempre se revolta, como disse o professor. A fuga e a revolta são partes integrantes das sociedades escravistas. Tá, e o Dia da Consciência Negra tomou a imagem do zumbi, a morte dele, né, como símbolo de luta. De resistência. De Agora, só uma dúvida, professora. Há como comparar algum outro quilombo que tenha tido uma mesma proporção de extensão territorial e quantidade de pessoas pertencentes, assim como Palmares? Teve algum outro? No Brasil mesmo não tem. Não temos aqui no continente americano nada tão importante. E eu diria também que é interessante observar que um outro quilombo, digamos assim, uma outra revolta que tem repercussão universal, digamos, maior até do que Palmares, é a revolta de Espartaco, que é na Roma Antiga, mas que deu origem também no século XX a um movimento espartaquista, que é um movimento comunista, inspirado naqueles revoltosos lá de 2000 anos. Então, por que eu estou dizendo isso? Para dizer como a imagem da revolta contra
a uma exploração extrema da escravidão, ela tem um potencial de agregação de valor depois. Se nós formos pensar que a nossa presidente atual fez parte de um movimento chamado Vanguarda Revolucionária Palmares. Quer dizer, como a simbologia de uma revolta contra a escravidão, ela é forte. Então, Palmares no Brasil ou Espartaco no mundo, quer dizer, são revoltas que as pessoas sentem empatia pelo fato de você estar lutando contra uma opressão. Uma causa justa. Uma causa justa, Você briga por uma causa justa e usa aquilo como exemplo para incentivar lutas justas. E por isso que é tão importante, porque você perguntou, há outros casos, é lógico que se você não tem nos Estados Unidos, como não há algo comparável, então você não tem a simbologia, você não pode ter como Palmares temos aqui, e outros países que tampouco têm uma coisa tão emblemática. Então eu acho que no nosso caso, pelas circunstâncias que exploramos aqui no início do programa, o fato de termos tido esse quilombo por tanto tempo, tão exitoso por tanto tempo, ele acabou gerando essa possibilidade de um fator de agregação social. Só quer dizer, vale a pena a gente investir todo dia 20, lembrar dessa história, recontá-la para que a luta pelos direitos, pela liberdade continua, né? Pela liberdade. Porque a gente ainda está vivendo isso, vamos dizer assim, a gente, tantos anos depois, ainda está vivendo uma dificuldade das pessoas. Que é uma dívida do Ocidente com a África, isso eu acredito piamente. Todo o Ocidente tem uma dívida com a África, não é só com os afrodescendentes que estão aqui. Esses talvez tenham melhores condições. A própria África. Como o tráfico, a escravidão desarticulam as sociedades africanas. Como que a evolução política natural deles é abortada pelo esquema do tráfico. Como que um certo estágio da vida política, da própria, vamos usar, não gosto muito da palavra, mas o processo das sociedades africanas, em que o tráfico, a escravidão faziam parte, como de outras sociedades, tudo aquilo é cristalizado pelo tráfico ocidental, que estimula aquele tipo de coisa e desagrega, cria um sistema de permanência de certas estruturas políticas, mais tarde aproveitadas novamente pelo Ocidente no século XIX e com esse quadro que nós temos da África hoje. Tem que lembrar que foram muitos séculos, né? Do período muito extenso. Também lembrar, assim, que uma observação que associamos muitas vezes a história da humanidade, as grandes civilizações, como se elas fossem ocidentais. E, inclusive, no caso específico da África, a grande civilização egípcia, que é uma civilização africana, em pesquisas percebemos que os alunos, quando eles vêm ao Egito, mas quando você pergunta aonde está o Egito, eles não está na África. Está na África. As civilizações muçulmanas, a Mesopotâmia, quando tudo começou, digamos assim. Mas é a ausência da história contada pelo continente é chamada também, né? África subsaariana, né? O termo que os europeus hoje usam muito, subsaariano, que é essa África explorada, né? E uma dívida terrível. Quer dizer, aqui a questão da integração, da ascensão dos afrodescendentes, que é uma luta justa, dificílima, porque a questão da democratização, por exemplo, do ensino, tem na base algo que não se faz, que é a valorização do ensino fundamental, do ensino público fundamental para todos. Todos têm direito à mesma educação. Todos têm, não que as cotas, digamos, temporariamente não ajudem um pouco, mas para ajudar mesmo, nós temos que voltar à valorização do ensino. Acho que a Unisp está aí tentando democratizar. Só para concluir rapidinho, Anderson, a gente tem que lembrar que há alguns anos foi instituído o ensino da história da África no currículo do ensino médio, ensino fundamental e ensino médio. Uma possibilidade, uma tentativa de fazer com que os alunos consigam entender essa história que durante muito tempo não foi colocada, foi contada pelos livros. Foi muito importante porque criou uma dinâmica, primeiro, de contratação de professores nas universidades, especialistas nesse tema,
Isso acabará gerando professores melhor formados que poderão, então, tratar melhor do tema junto com as crianças. Isso é verdade. Muito bem, senhores. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado por terem vindo aqui na Universp TV para falar um pouquinho sobre Palmares, sobre quilombos, sobre Zumbi e sobre liberdade. Até a próxima.